pelo Comitê Gestor da Internet, 3 em cada 10 crianças e adolescentes já sofreram ofensas no mundo virtual que a deixaram chateadas. Claro, e se for chateada só, é bom, viu? Ainda tem outras coisas que podem vir depois disso. Patriota Júnior, bom dia, meu filho. Então, como os pais podem agir diante dessa situação? Se os pais estiverem monitorando e ficarem sabendo disso, né? Que muitas vezes nem ficam, né, Patriota? Quando vê já é o resultado disso no comportamento dessa criança e desse adolescente. Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Isso mesmo, Renata, os pais e também as plataformas, né? Tem que ter aí uma atenção especial porque cada vez maior esse número de crianças tendo esse acesso, né, à internet, né, de forma não regulada. E isso, claro, a gente sabe, pode gerar aí uma série de potenciais perigos, né, principalmente com esse negócio aí de inteligência artificial. Você não sabe quem está do outro lado, né, pode ser um criminoso, alguém com intenções más, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Daniele Medeiros Pereira, que é advogada e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Caruaru. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais os riscos que as crianças estão sujeitas, né, ao navegar na internet? Bom dia a todos e todas. Primeiro fato é que nós temos uma pesquisa que divulgou que 93% das nossas crianças estão com acesso à internet. Então é um dado alto. Então, o que significa? A maioria dessas crianças estão fazendo uso de redes sociais. E quais são os perigos que essas crianças se expõem? Se não há um controle parental, e nós vamos ter que falar que a própria Constituição Federal vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar de crianças e adolescentes. E isso não significa só o cuidado físico, mas também o cuidado virtual. Então, é necessário que os pais acompanhem qual o conteúdo que essa criança está tendo acesso e monitorar, inclusive, o tempo de uso nessa rede social. E também, como você bem trouxe para a gente, é necessário que haja um controle também por parte do Estado. O Estado e a sociedade também é responsável nessa questão. Então, o Estado deve regulamentar através das leis. Nós temos algumas leis, nós temos leis de proteção de dados, nós temos o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai tratar de algumas questões nessa seara, mas é necessário regulamentar mais, ou seja, fazer com que essas plataformas, cada vez mais, elas consigam restringir. E um fato que a gente precisa pontuar é que muitas crianças estão utilizando essas plataformas sem ter a idade necessária. Então, se essa plataforma consegue filtrar e saber se realmente você tem aquela idade, já seria um bom começo. Já se foi o tempo onde a internet era uma terra sem lei. Hoje nós temos legislações, por exemplo, o cyberbullying, né, que prevê aí punições. Mas ainda precisamos de mais, né? Precisamos, porque é um campo muito grande e é um campo potencializador de várias violências. Seja violência em relação à própria privacidade da criança, as questões discriminatórias, de preconceito, o próprio cyberbullying que você traz aí pra gente, aquela conduta de você estar menosprezando a pessoa, desprezando, mexendo com a autoestima, e outra questão muito séria, que é a pornografia infantil. E outra questão que é importante pontuar, em 2023 nós tivemos um boom em relação à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes na internet, principalmente através da divulgação de pornografia infantil. Essas orientações para os pais, né? Como ficar atento a qualquer sinal, a monitorar a criança, a restringir mesmo, é o caminho? O caminho é restringir, e é um dever constitucional, previsto inclusive na Constituição, no ECA, que nós temos que fazer o chamado controle de acesso às mídias. Tudo bem que às vezes os pais sabem menos usar as mídias do que os filhos, mas se não sabe, procura ali alguém, um professor, a escola,
tem que monitorar o conteúdo, tem que estar sabendo quais são os sites. E outra coisa, muitas das vezes, como você disse, quem está por trás a gente não sabe quais são as intenções. Então, com quem é que teu filho está conversando ali? Qual é a rede social que teu filho mais utiliza? Tem que ter o controle parental e estabelecer tempo, 30 minutos ao dia, 1 hora ao dia, e monitorar. Algumas TVs, alguns smartphones, eles têm os próprios mecanismos para controle de horário. Então, é necessário estudar e fazer esse controle. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Daniele Medeiros Pereira, que é advogada e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Caruaru. É um assunto sério, né, Renato, que realmente precisa dessa atenção, porque a criança, né, o menor, pode aí estar sendo alvo, né, de uma violência séria, né? Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 8h21.